Olá meninas, boa tarde, espero que estejam todas bem. Vamos ter mais um videozinho, né, de correção. Sempre nós estamos fazendo 2 conteúdos por vídeo, né? Então a nossa correção de hoje é sobre corte, né, e a técnica de formato de unhas. Então lá na primeira pergunta de vocês da atividade, lá tá dizendo assim: formatos de unha das mãos, para vocês falarem, né, de forma resumida sobre os formatos de unha das mãos. Então, meninas, como nós, né, da área de podologia, nós vamos estudar diretamente com a lâmina, né, a unha, por assim dizer, então nós precisamos conhecer os formatos. Aí as alunas perguntam: professora, mas a gente precisa conhecer os formatos das unhas das mãos? Sim, com certeza, né? Pois se nós vamos trabalhar diretamente com as unhas, então a gente precisa conhecer também os formatos das unhas das mãos, né? E aí, dentro desses formatos, né, que eu pedi para que vocês colocassem lá, né, sobre esses formatos, né? Então, nós temos o tipo de unha oval, arredondada, amendoada, estilete e bailarina, né? Então, alguns formatos hoje em dia, né, tá bem mais atual, mas antigamente a gente tinha 3 formatos bem comuns, né? Que era o formato de unha quadrada, oval e arredondada, né? Que no caso aí o pessoal sempre falava que era meio termo, não era nem redonda demais, nem quadrada demais. Na segunda questão, pergunta quais são as características de cada uma dessas unhas, né? Por exemplo, a gente vai falar dessas unhas aí das mãos, depois a gente vai falar de forma específica, né, das unhas dos pés, que é onde, né, da lâmina do pé, que é onde a gente quer de fato, né, falar um pouco mais. E aí dentro dessas, né, nós temos, por exemplo, qual é a característica da unha oval, né? Então, falando de forma estética, né? Ela é uma unha bem queridinha, né? Principalmente entre as idosas, né? Entre as vovós, elas usam muito, né? Esse estilo de unha oval, né? Tem até algumas senhoras que passam anos e anos e anos com o mesmo formato de unha. Agora, por que nós estamos falando de formato de unha? Porque às vezes o cliente quer um formato de unha, só que as estruturas e a formação do dedo dela não cabe aquela unha que ela está querendo ou desejando para se ter ali. E aí nós da área de podologia vamos ver todas as estruturas, né? Tanto da lâmina como do sulco, tanto da matriz da unha, para ver o que melhor vai caber ali em cada cliente. Como eu sei que muitas de vocês já trabalham, né, como manicure, já fazem o embelezamento das unhas, então o momento agora não é somente ser embelezadora, mas sim profissionais, né, da área de saúde, que é o que vocês serão. Tá bom? No formato redondo, né, que a gente tem, o oval, ela é um clássico, né? Então geralmente a base mais larguinha, a ponta mais arredondada. A redonda, ela tem um aspecto bem mais natural, né? Então, aquelas mulheres que gostam de deixar as unhas mais curtas, né? Geralmente optam pelo formato de unha redondo. Tem também o formato de unha quadrada, tá? Que é muito comum da gente ver, né? Desde o começo da história a gente vê esse formato de unha e muitas mulheres optam por esse formato. Tem o formato amendoado, que ela é uma unha meio termo, ou seja, quando a gente fala meio termo é porque ela é uma unha que ela não é nem quadrada e nem redonda. Temos a unha estilete, que eu particularmente acho super estranho, né? Quem adota, eu digo, até para a pessoa fazer a sua asepsia, imagine, né? A unha é bem fina, né? O nome já diz estilete, então é uma unha que arranha. E como a gente sabe, a lâmina ela é fina, ela é a unha da gente, a nossa lâmina, ela é usada como uma arma, né? Literalmente, que serve para proteção também. Então imagine uma pessoa, uma cliente, né, com a unha estilo estilete.
É aquela pessoa que não faz nada, né? Não lava um copo com a unha dessa, imagine como é que fica, né? O estilo de unha bailarina é aquele estilo de unha estilete, porém uma versão quadrada, né? Então, o que a gente observa aí em todos esses estilos? Que são, na verdade, quando a gente fala de formas de unha, nós estamos falando dessas formas aí, né? Que são as formas mais comuns de unhas usada nas mãos, né? Das lâminas das mãos, tá? E o importante também para a gente ressaltar aqui, que é interessante que vocês saibam, que quando eu vou olhar uma lâmina, examinar uma lâmina ou sugerir um corte para um cliente, eu preciso conhecer todas as estruturas, né? Ver como é que é o formato deste dedo, se é um formato longo, se é um formato curto. Ver como é que estão as pregas periungueais dessa pessoa. Ver como ela surge lá da matriz, se ela me permite fazer um corte arredondado ou amendoado ou até mesmo reto, né? Porque às vezes as pessoas acham que podologia é só nos pés. Mas tem pessoas, por exemplo, que tem casos de corte incorreto na mão, né? E este corte incorreto pode provocar, né, outros problemas como onicofose, onicólise e outros problemas também. Então, por isso que quando nós estudamos sobre unhas ou formatos de unhas, nós estudamos as unhas das mãos também. Apesar de vocês não trabalharem diretamente com as mãos, né, trabalharem com os pés, mas é interessante que vocês estejam sempre atentas, né, às novidades, né, de formato, né, apesar de que vocês vão estar na área de saúde, mas é interessante vocês verem e entenderem as tendências, né, porque às vezes o cliente, o paciente está ali com a unha, né, em um formato, em um estilo, vem para vocês, às vezes apresentam algum problema, alguma unicopatia, e vocês não vão saber que tipo de formato é aquele e o que fazer, tá? Falando agora dentro da podologia, nós também temos, né, alguns estilos de unhas que vocês precisam de fato conhecer, né? Nós temos a unha considerada normal. Então, quando a gente fala uma unha normal, é uma unha que ela tem, né, a sua prega proximal, a sua matriz, todas as suas estruturas, né, a sua parte ali, né, de prega lateral, tudo ali certinho. E aí, somente vai ser feito o corte da borda livre da unha. Sempre lembrando que ao se fazer esse corte da borda livre da unha, é necessário ter o cuidado com o hiponíquel, que em muitas pessoas é aquela, né, na maioria, né, de nós, é aquela pelezinha, né, que fica abaixo da nossa unha. Então, quando nós, né, profissionais da área de podologia, formos fazer o corte dessa lâmina, né, nós temos que prestar atenção, né, se ater ao corte da borda livre, né, para que não haja assim nenhum problema aí ocasionado para esse cliente, ok? Quando a gente fala de um corte com lateral, o que significa isso? Que lá, ainda em formatos, né, na questão 2, né, que nós estamos falando sobre característica de cada formato, e aí tem o corte lateral, que essa unha, quando ela é cortada de forma lateral, ela foi cortada de forma incorreta. E se ela foi cortada de forma incorreta, né, o ideal para se resolver esse problema é procurar um profissional. Tudo que nós estamos aprendendo aqui sobre cortes e formatos de unhas se dá, em muitos casos, ao corte. Então, quando se faz o corte de forma incorreta, o nosso organismo entende que aquele corte ali incorreto é o que realmente é o certo. Por isso que, em muitos casos, né, vemos unhas em formato de gancho, em formato de telha, em formato de funil, tudo devido a cortes feitos lateralmente, né? Cortes feitos de maneira errada, tá? Então, vamos prestar atenção. Por isso, a importância dessa disciplina aí para vocês, tá?
Quando a gente fala sobre involuta, né? Então, que tipo de unha é essa, né? Quando a gente pede lá para vocês caracterizarem, né? Esse tipo de unha, uma unha involuta, né? Então a gente observa que essas unhas, elas têm as laterais, são as laterais mais arredondadas. Então não seria apropriado, né, um profissional de podologia fazer um corte nessa lateral, porque quando ele corta a lateral, o que ele vai fazer? Ele vai estar expondo o leito da unha. E quando essa unha crescer, ela pode entrar nos sulcos ungueais, tá? Então, por isso que a gente está aqui estudando para a gente saber como cortar de forma correta, tá? O formato telha, ele em si já diz, né? O formato telha, ele tem a sua borda ali, né? Da matriz mais larga e ele vai, quando chega na parte distal, né? Ali da unha, aquela borda livre ali da unha, ela vai lá e dobra, tá? Nós temos aí o formato telha. É preciso também ter cuidado, né, nesse corte, cortar apenas a borda livre. Geralmente esses formatos de unha, elas sempre vêm, né, elas sempre vêm rente com o leito ungueal, né, e o hiponíquel ali embaixo. Então vocês precisam prestar bastante atenção na hora de efetuar o corte de um formato de unha telha, tá? Tem o formato funil, que ele por si só já mostra, né? Geralmente o ideal é se procurar um podólogo, porque o funil ele em si já diz, né? A parte distal, né? Ou seja, a borda livre ali da unha, ela vai ficar afunilada, tá? Então, geralmente, quando o podólogo ele faz o tratamento em uma unha como essa, né? Uma unha funil, uma unha gancho, uma unha turquesa, uma unha caracol, somente o podólogo ele pode efetuar o corte dessas unhas. E aí, não é só o corte, né? Como vimos nessa matéria, o podólogo ele vai fazer o corte, vai ver a melhor maneira de fazer o corte para liberar as laterais dos sulcos ungueais dessa lâmina, cortar somente a borda livre, para manter ali a higiene dessa lâmina, ver o que está ocasionando ali aquele formato inadequado daquela lâmina e indicar para aquele paciente o uso de uma órtese. Porque somente o corte ali com o podólogo não vai resolver. Então, o podólogo ele tem que orientar o paciente, né? Mostrar para ele a necessidade de uma correção com órtese, né? Para mudar, tentar melhorar a curvatura desta unha. E também procurar entender as causas, né, desse formato de unha. Se foi um corte feito incorreto, se foi um calçado que causou uma atrofia nessa lâmina, nessa matriz, se foi algum trauma sofrido, se foi alguma onicopatia, uma psoríase ou alguma outra onicólise ou alguma outra onicopatia. É entender, porque nós trabalhamos com prevenção. Não é para o cliente estar todo mês no nosso gabinete. A gente quer tratar para que o paciente não volte mais, né? Para a gente ficar fazendo só manutenção. Não é para a pessoa estar todo mês ali com a gente, né? Fazendo a mesma coisa. Então, a gente precisa ter isso, tá? Então, a maioria dos formatos de unha, né? Uma boa parte dos formatos de unha aí, ela invade, né, dessas aí que a gente viu por último, elas vão invadir a borda lateral da unha, né? Então, em vez de elas crescerem certinho, elas vão e dobra, né? Então, por isso que a gente vê muitos problemas, né? Aquela bordazinha entrando, ou entra, né? As duas laterais ali, né? Deixa eu só olhar aqui, que é o nosso formatozinho, né? Caracol, que ela vem e volta, né? As duas bordazinhas, né, livre, dobram, né? A gente vê o funil, né, onde sua extremidade ela é mais estreitinha, né? E vemos também a turquesa, que ela é muito parecida com a caracol.
ela dá uma leve inclinada aí nas suas bordas também livres, tá? Então vamos prestar atenção a esses assuntos. E aí na última perguntou, né, no 4, em caso de corte de unha incorreto, o que pode acontecer nas unhas, né? Então, quando o profissional ou a pessoa mesmo corta de forma incorreta, a gente vê, né, que além de gerar um desconforto, ela pode também provocar um processo inflamatório, infeccioso e gerar uma série de outros problemas. Então, por isso que nós, né, da área de podologia, temos que ficar atentos para poder melhor orientar, né, nosso cliente, nosso paciente. A nossa outra atividade, né, a nossa outra correção é sobre onicofose, né? Um assunto muito legal, muito bom de se ver, de se estudar. É um assunto muito comum, talvez um dos mais comuns já vistos, né? Dentro de um gabinete de podologia, a gente vê muito, a gente fala muito e é um que a gente faz diversos procedimentos, né? Num espaço de podologia. Na primeira questão, pede lá para vocês definirem, né, o que é onicofose. Então, onicofose, na verdade, ela é um excesso de pele, né, que está ali abaixo, né, da unha. Então, esse excesso de pele, na verdade, ele é uma resposta a um atrito constante ali naquela região. Então, o atrito ele vai comprimir os sulcos, né, ungueais. E essa compressão muitas vezes acontece, né, um excesso de pele, uma calosidade ali naquela lateral. Geralmente é muito comum a gente ver esse problema no caso do dedo, né, do hálux, que é o dedo principal, devido a ser um dedo que sofre maior pressão, né, tanto de calçados como dos outros demais dedos também. Na pergunta número 2, qual é a maneira correta da gente proceder com o paciente que tem onicofose? Então, assim como todos os pacientes, a maneira correta é a gente fazer, eu até separei aqui para que vocês dessem uma olhada, a gente sempre tem que ter a ficha, tá? Essa fichinha aqui, ó, gente, nós chamamos de ficha de anamnese da podologia. Então, para que serve essa ficha? Essa ficha ela vai descrever todos os problemas que esse paciente ele vai ter. E aí, antes da gente fazer qualquer procedimento, a gente tem que fazer essa escuta, né, com o paciente. Ouvir direitinho, né? O que ele sente, como é a dor que ele sente, né? Se ele tem algum problema de saúde. Então, nessa ficha de anamnese, a gente vai poder ter uma panorâmica, né, por assim dizer, de todos os problemas que essa pessoa ela venha a ter, para daí, então, a gente poder fazer um tratamento melhor indicado. Tá certo? Pergunta número 3. O que pode causar onicofose na unha? Explique. Então, na verdade, como vimos, a onicofose, na verdade, ela é uma resposta a um atrito constante ali naquela região do sulco ungueal. Então, se o organismo está dando uma resposta, é porque está tendo uma causa. Então, se está tendo uma causa, nós, como profissionais, vamos investigar. E aí é onde vem a ficha, né? Qual o tipo de calçado, qual o tipo de meia, se pratica algum esporte, qual o tipo de esporte que pratica, né? Então, nós vamos fazer uma sondagem para que a gente possa, assim, melhor orientar nosso cliente, tá bom? Na questão número 4, aonde está localizada a onicofose? Explique. Geralmente, nunca vocês vão ouvir, jamais, tá? Jamais um cliente, eles vão falar assim para vocês: eu tô com onicofose. Até porque os termos, né, o uso do termo técnico, eles não conhecem, eles não sabem, né? Na verdade, eles desconhecem os nomes. Eles vão falar que tá com uma pele que tá causando dor, que sempre tem essa pele e tal. Então, tem pessoas que ela por si só já produz essa quantidade em excesso, né? Desculpa. As pessoas, tem algumas que já produzem esse excesso de pele, né? Ou já tem, né, por conta de atrito, essa resposta aí do próprio organismo, tá? Mas qual seria, então, a pergunta, né? Onde está localizado? Então, a onicofose, pessoal, ela está localizada ali nas bordas laterais dos sulcos das unhas, né?
Então, sempre ela vai estar localizada nas laterais dos sulcos ungueais. Então, você nunca vai ver uma onicofose, por exemplo, no hiponíquel, né? Sempre você vai ver ela nas bordas laterais, que é onde, né, o dedo ele vai sofrer a pressão. Então, o dedo sempre sofre pressão de forma lateral. Então, por isso que é onde ali o foco, né, da gente vê muitos casos de onicofose, e é onde também, quando a gente faz a sondagem, o cliente ele sempre relata essa dor lateral. E a pergunta número 5 pediu para que vocês pergunta, né, se o excesso de calosidade causa dor, explique, né? Então, como a gente está falando da onicofose, e a onicofose, na verdade, é uma resposta ao atrito constante na pele e que causa, por sua vez, essa calosidade nos sulcos laterais das unhas, muitos sofrem de dor. Tanto que tem clientes que a gente tem mesmo, eu tenho, que quando passa mais ou menos um mês, né, que já é um tempo bom assim de se esperar, essa pessoa já está querendo marcar um horário já para a gente fazer a remoção dessa onicofose, dessa pele, desse excesso de pele que nasce. Então ela causa sim dor, ela causa sim um desconforto. Na verdade, o que os pacientes relatam é que é uma dor como se estivesse apertando, pressionando, né? Essa dor que a pessoa sente é como se fosse uma pressão. E é justamente esse excesso de pele ali no sulco, né, que deve ser uma região livre, que vai causando aí essa dor, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, eu não gosto muito não, mas sempre às vezes tem um vídeo ou outro que a gente aprende muito. Eu vou mandar um link para vocês assistirem, para vocês verem, né, o corte, né, feito, né, um podólogo ele fez um corte liberando ali, né, as laterais dos sulcos ungueais e também, né, a remoção dessa onicofose em uma unha, né, de formato, se eu não me engano, foi funil ou foi turquesa, tá? Mas enfim, eu quero agradecer a vocês a atenção e podem mandar as atividades para o meu e-mail que eu já estou corrigindo, tá bom? Um beijo grande, um bom dia para vocês.